Olá, eu sou o professor João Bastos do Centro de Aprendizagem Acelerada. Estou aqui para apresentar a você uma aula especial sobre leitura dinâmica. A partir de agora, você está convidado a entrar em outro universo da leitura, onde as palavras não são simples junção de letras, mas sim figuras vivas que dão pistas de um conhecimento maior. Ao longo da aula, você vai poder comprovar como é possível ampliar a sua capacidade de leitura por meio de treino e exercícios específicos. Com isso, além de ler muito mais rápido e melhor, vai corrigir vícios de leitura e ampliar sua compreensão dos textos. Afinal, de nada adianta ter agilidade e rapidez se ao terminar o texto você não compreendeu nada, não é mesmo? Aqui você vai aprender como unir essas qualidades e ver um novo mundo se abrir à sua frente. Preparado? Então, vamos começar! Para começar a nossa aula de hoje, eu vou contar uma história e quero que você preste bastante atenção. É uma história sobre um navio que estava no porto, já com todos os passageiros, com toda a tripulação, a carga, tudo preparado para zarpar. Mas que no momento da saída deu uma pequena pane. O capitão pediu para que os mecânicos fossem até a casa de máquinas e lá, chegando, eles vasculharam tudo, ficaram o dia inteiro procurando qual seria o defeito que aquele navio estava apresentando. E não conseguindo, pediram ao capitão que chamasse uma pessoa mais especializada. O que ele fez então? Chamou um técnico. Esse técnico desceu até a casa de máquinas, olhou o painel, viu as tubulações, a eletricidade e não conseguiu encontrar o defeito. Após algum tempo, desistiu. Então o capitão soube que naquela região tinha um caldeireiro, que era famoso já por encontrar defeitos difíceis nos navios, e pediu para que ele fosse até lá. Chegando, ele abriu o painel e na casa de máquinas seguiu uma tubulação que ia até uma pequena válvula vermelha. Abriu a válvula, do seu ferramental pegou um martelinho, pôs o ouvido bem próximo e tec, tec, deu 2 batidinhas. Pediu então que o capitão ligasse o navio, desse a partida e naquele mesmo momento o navio funcionou. Foi uma maravilha. Ele levou apenas 15 minutos para resolver o problema e com 2 batidinhas de martelo. O capitão ficou encantado e pediu então para que ele apresentasse o orçamento. E lá estava, um orçamento de R$10.000. O capitão, R$10.000? Que absurdo! Você acha que eu vou pagar isso por 2 batidinhas de martelo? De jeito nenhum. Me traga, por favor, o orçamento detalhado. O caldeireiro trouxe o orçamento e lá estava escrito: para dar 2 batidinhas de martelo, R$1. Por saber exatamente onde tinha que bater, R$9.999. Medite um pouco sobre essa história. O que ela fala para você? Nós não somos pagos pelo volume de trabalho que nós fazemos ou pelo volume de tentativas que nós temos, mas pelo conhecimento que temos da situação. Se você tem o conhecimento da situação, se você tem a informação certa, se você adquiriu a informação, você faz diferença no mundo. Preste atenção nisso. Informação, conhecimento atualmente é poder. É a mercadoria mais valiosa. Você pode alavancar sua carreira, você pode alavancar sua vida, seus estudos, tendo conhecimento. Mas, o que acontece para ter conhecimento? Nós precisamos de uma boa leitura. E aí começam os desafios. Vários desafios aparecem quando nós estamos lendo, ou quando nós tentamos ler. Muitas vezes, se você já tentou ler um livro e sentiu dificuldade para terminá-lo, você se enquadra num padrão. Praticamente 90% dos livros que são abertos, as pessoas leem até o primeiro capítulo. Me diga uma coisa, você acredita que no primeiro capítulo do livro está toda a informação necessária? Tudo aquilo que você precisa? Com certeza que não. Então existem pessoas que vão lá e começam a ler o livro. Vão folheando, folheando, folheando. Chegou no primeiro capítulo, coloca na estante e o que ocorre? Pega um outro livro no outro dia, lê o primeiro capítulo, coloca na estante, depois também outro livro. E vai fazendo aquela coleção. Alguém chega na sua casa e pergunta: poxa vida, como você lê, hein? Quantos livros você tem nessa estante? Você fala: já li todos. Infelizmente, não te trouxe o conhecimento que você precisava.
Me diz agora, você tem toda a informação que você precisa para a sua área? Você é uma pessoa atualizada? Você é alguém que pode hoje participar de um debate? Você pode ser entrevistado para um emprego? Como anda a sua leitura? A partir de agora, o nosso trabalho é esse. É resolver esses problemas. Procurar e entender quais são as soluções, quais são as alternativas para que você tenha um grande resultado. Outras vezes, você pode estar julgando o livro de uma maneira errada. Já aconteceu de você julgar um livro pelo tamanho dele? Você vai folheando o livro e chega na última página e vê 300 páginas. Você fala, esse livro não deve ser bom. Fica folheando mais um pouco e percebe que ele não tem figuras. As letras são miudinhas. E aí você fala, esse livro não pode ser bom. E acaba não lendo. Essa informação poderia ser muito útil. Julgar um livro apenas pela capa é um hábito que a gente pode acontecer que nós tenhamos. Outro problema é quando você está lendo, não entender o conteúdo. Eu tive até um aluno no centro de aprendizagem que ele começava a ler uma notícia de jornal, via manchete, na medida em que ele ia lendo, até o final, não se lembrava mais sobre o assunto que estava sendo discutido. Não se lembrava mais qual era o teor da notícia. Isso acontece com você? De repente estar passando um livro e chegar a um determinado momento e esquecer o conteúdo? Isso é mais comum do que o que a gente pensa. Outras vezes é o vocabulário. Você começa a ler um livro e passa a não entender. O seu vocabulário pode ser muito pobre. Não capta as informações, a ideia fica truncada. Para tudo isso tem solução. Aliás, uma boa coisa para você perceber é quando vai ao cinema. Todo mundo aqui já foi ao cinema e de repente você pegou um filme com legenda. Quando você assiste um filme com legenda, você presta atenção no quê? Na legenda, no que está escrito ou na imagem? Pensou? É bom que sejam as duas coisas. Senão você chega em casa e fala, poxa, aquele filme era muito bom, o pessoal falava muito bem. Semana que vem eu volto para ver a imagem. Ninguém faz isso. Quando você vai ao cinema, você presta atenção na imagem, nas palavras e coisas interessantes acontecem. Todos nós lemos mais rápido no cinema. À medida que as palavras vão passando, você vai captando toda a informação. Pode perder uma coisa ou outra, mas eu ainda não vi ninguém pedir para voltar. Volta ao filme, que eu quero ver novamente aquela passagem. Nessa hora que você está assistindo ao filme, você é um leitor concentrado. Já percebeu que se alguém começa à sua direita, ou à sua esquerda, ou atrás de você, a falar um pouco sobre o filme, a contar a história, você já começa a perder a concentração, já fica irritado, muda até de lugar? No cinema, temos que nos concentrar. Por que você não faz a mesma coisa nos livros? Quando você pega um livro, por que você não age como você está agindo no cinema? De repente, é porque as palavrinhas ficam paradas, não é assim? Você olha para as palavrinhas, vai lendo o livro, vai folheando as páginas e as palavrinhas sempre paradinhas, à sua disposição. Você pode ler devagar quanto você quiser. Imagine só se elas corressem. Se fossem embora, você teria que se concentrar mais. Uma coisa interessante também, e pode ter acontecido com você, é de estar lendo e de repente no meio da leitura aparecer uma palavrinha. Praia. Aí o que acontece? Você continua lendo, mas a sua cabeça está onde? Poxa, esse final de semana está calor, eu podia estar na praia, a coisa podia estar sendo diferente. E você continua lendo. Já aconteceu de você ler todinho aquele capítulo e simplesmente ter que voltar? Já aconteceu alguma vez? Todo aquele trabalho para ler e você retornar novamente à leitura? Isso acontece com a gente, porque faltou concentração. Para melhorar a concentração, nós temos que ler mais rápido. Essa é a verdade. No cinema, o que faz com que nós tenhamos maior capacidade de concentração é essa leitura rápida. Mas você se lembra o que sua professora falava? Leia devagar e com atenção. Mas quando você lê devagar e com atenção, a concentração vai para o espaço. Todos esses problemas nos levam a refletir. Poxa vida, mas tanto tempo que eu aprendi a ler? Há quanto tempo eu já leio? Você pode ler há mais de 20 anos e ainda carrega esses problemas, ainda tem essas dificuldades. Agora que você já sabe da importância de adquirir conhecimento,
Vamos aprender um pouco mais sobre a leitura comum e o porquê desses problemas. O sistema de alfabetização utilizado no Brasil se chama de leitura silábica. E por que nós temos esse nome? Porque a base da leitura é o reconhecimento das sílabas. Vamos entender um pouco mais como começa isso? Primeiro, a nossa professora, lá na infância, nos ensina uma letrinha, A. A letra A, observe, ela não tem significado algum, ela apenas representa um som. O primeiro passo, então, do nosso processo de aprendizagem é reconhecer uma letra e emitir o som dela. Então, primeiro você tem que olhar. Olhou aquele símbolo, transformou num som. A segunda etapa do processo, então, é falar. Você olha, depois você fala. O terceiro processo é ouvir. Então, você olha, você fala e você escuta o som daquele símbolo. Até aí não significa nada. Depois a professora ensina uma outra letra, por exemplo, o B. Aí você junta B e A e temos aí o som, Ba. Continua sendo apenas um som. Não tem nenhum significado. A partir do momento que nós aprendemos a juntar sílabas, aí nós vamos ter o processo completo. Por exemplo, Ba, Lá. Nessa palavra, quando você leu isso, você emitiu o som e imediatamente formou-se uma imagem na sua mente. Está formado o sistema silábico. Observe então que esse processo de ver, falar, ouvir e entender nos obriga a fazer com que a velocidade de leitura seja a velocidade com que nós falamos. Então, se você tem que repetir tudo aquilo que está lendo, a sua maior velocidade vai estar em torno de 150 palavras por minuto, que é a velocidade que nós falamos normalmente. A partir desse momento, a sua leitura está limitada a isso. E nós vamos ver muitas pessoas que, quando estão lendo, adquirem um hábito. E qual seria esse hábito? Seria o hábito de vocalizar, ou seja, isso. O que essa pessoa está fazendo? Ela está repetindo vocalmente todas as palavras que ela está lendo. Então isso é um vício que nós adquirimos por quê? Um determinado momento da nossa leitura, em que nós estávamos falando em voz alta, a professora pediu que nós repetíssemos apenas mentalmente e parássemos de falar em voz alta. Com isso, o sistema vocal ainda continuou com esse movimento. Esse vício de leitura vai fazer com que sua leitura seja muito lenta mesmo. Mas, mesmo que você não mexa os lábios, de repente você não percebe uma vozinha falando quando você está lendo, como se alguém estivesse ditando todo aquele texto? Esse segundo passo se chama subvocalização. E tem a mesma consequência que o primeiro. Você precisa repetir todas as palavras integralmente com os seus sons e a sua velocidade de leitura ainda vai continuar limitada a uma média de 150 palavras por minuto. Vamos entender a partir de agora qual é a diferença desse processo de leitura silábica e o nosso processo de leitura dinâmica. Qual é a mudança que existe nesse caminho? Primeiro, pare e pense um pouco. Qual é a primeira palavra que uma criança aprende a ler? Pensou? Coca-Cola ou McDonald's. Pensa bem, é a primeira palavra que uma criança aprende a ler. Ela olha aquele símbolo e imediatamente ela assimila a informação. Nesse processo, se você perceber, ela ainda não sabe nenhuma sílaba, ela não precisou aprender nenhuma letra, ela não tem nada daquele processo, ela simplesmente bate o olho e já fala: papá, telo, tota, tola. É assim que funciona. Com toda certeza, essa criança, ela já começou a entender os símbolos, só que palavras inteiras, ao contrário de todos nós que estamos aprendendo aí sílaba a sílaba. Este é o primeiro passo da leitura dinâmica, eliminar vocalização, ou seja, não fazer mais movimento com os lábios, com a língua,
com as cordas vocais. E para você saber se faz isso, basta pegar alguma coisa para ler, colocar os 2 dedos aqui na garganta e se você estiver lendo e continuar com esse movimento, você já está fazendo uma vocalização. Caso você não faça isso, você entra na segunda etapa, que 99% das pessoas fazem, que é a subvocalização, ou seja, a repetição mental das palavras. Eliminando-se essas duas, nós passamos diretamente da visão para o entendimento, como a criança que nós falamos. Nos primeiros passos do treinamento de leitura dinâmica, nós vamos aprender a reconhecer palavras inteiras, com um único ponto de fixação. Ou seja, com uma única olhada, você capta aquela palavra completa. Através dos exercícios de leitura dinâmica, também vamos aprender a ler ideias e não apenas palavras isoladas, e aumentar a nossa velocidade de raciocínio e a capacidade de assimilar essa informação. Eliminaremos também os vícios de leitura, vícios que você adquiriu durante toda a vida lendo de uma maneira errada. Um desses vícios é movimentar a cabeça enquanto lê. Esse vício faz com que você perca o campo visual. Outro vício de leitura é a regressão. O que é isso? Pode ser que não aconteça com você, mas você já viu alguém que faz isso. A pessoa começa a ler, vai lendo, lendo, lendo. Quando chega ao final da frase, esquece e retorna a ler novamente. Você faz isso? Já fez alguma vez? Ficar retornando cada vez que está lendo um texto? Esse vício se chama de regressão e precisa ser eliminado, porque senão a sua velocidade vai cair mais ainda. Além disso, o seu raciocínio vai ficar totalmente partilhado e não vai haver uma boa compreensão. Um terceiro vício é apontar com o dedo, você apontando com o dedo todo aquele texto e se perdendo, com medo de se perder da linha, falta de concentração. Observe que essa falta de concentração também pode ser causada por ruídos, barulhos, falta de objetivo e até por falta de motivação. Vamos aprender através da leitura dinâmica a criar essa motivação, a criar esse objetivo. E por último, e o mais importante, aumentar o campo visual, ou seja, conseguir captar mais de uma palavra por vez. Com tudo isso, você vai se tornar um leitor dinâmico. Um leitor que vai conseguir aproveitar ao máximo a leitura no menor tempo possível. E agora, vamos passar aos exercícios, a mudança que você está esperando. Para fazermos o exercício, é importante que você entenda 2 conceitos, o que é ponto de fixação e o que é salto de olho. Observe essa frase. O leitor dinâmico lê melhor. Está vendo? O ponto de fixação é onde o seu olho para reconhecer determinada sílaba. Então nós temos aqui um ponto, o leitor dinâmico lê melhor. Nesse caso, nós temos 10 pontos de fixação. O interessante é que para passar de um ponto de fixação a outro, nós temos que fazer um salto de olho. Então, de um ponto de fixação a outro nessa frase, você vai observar aí 9 saltos de olho. Somando as duas coisas, nós temos, para ler uma frase assim, que utilizarmos 10 pontos de fixação mais 9 saltos de olho, o que representa 19 tempinhos. Vamos imaginar que esse tempo seja 1 segundo, você teria 19 segundos. A primeira mudança, então, é colocarmos um ponto de fixação em cada palavra. E é o que nós vamos fazer no nosso primeiro exercício. Ou seja, um ponto de fixação na palavra leitor, outro na palavra dinâmico, outro na palavra ler e outro na palavra melhor. Quantos pontos de fixação nós temos agora? 4 pontos de fixação. Quantos saltos de olho? 3 saltos de olho. Somando 4 mais 3 igual a 7. 7 tempinhos. Se fosse 1 segundo, cada salto, cada movimento, nós teríamos 7 segundos. Olha a diferença a partir do momento que você passa a ler palavra por palavra. Vamos melhorar isso um pouco?
Um leitor dinâmico que já treina um pouco, já está avançando um pouco no trabalho dele, faz os exercícios e tudo, vai ler essa frase com um ponto de fixação para cada duas palavras, ou seja, leitor dinâmico, lê melhor. 2 pontos de fixação, 1 salto de olho. Nosso tempo é 3 segundos. Você viu a diferença? Já imaginou se você realmente treinar? Nós estamos prometendo apenas 2 vezes a velocidade de leitura. Você pode multiplicar por 3. Mas tem pessoas que podem ler muito mais rápido. Depende aí do seu treinamento. Então, se você está bastante motivado para melhorar sua leitura, vamos começar o exercício número 1. Neste primeiro exercício, vamos aumentar a percepção, a velocidade e, além de tudo, treinar a nossa musculatura ocular. O que você precisa é apenas seguir a bolinha que está em cima de cada símbolo. Vamos lá! Conseguiu acompanhar aí na velocidade que apresentamos? Esse foi bem fácil, não é? Vamos aumentar um pouquinho a velocidade. E vou pedir para você, não movimente a sua cabeça. Preparado? Vamos começar. Parabéns de novo! Vamos ter um novo recordista de leitura dinâmica. Aumentando agora um pouquinho a nossa velocidade. Vai lá! Essa foi perfeita. Vamos trabalhar agora com palavras e eliminar também a vocalização. Já vou dar uma dica importante. Se você vocaliza, se você percebeu que mexe os lábios ou a língua, pegue um lápis agora e coloque na sua boca. Morda o lápis e aí não vai vocalizar. Preste atenção agora nos pontinhos acima das palavras. Vai! Esse foi um pouco mais difícil, não é? Possivelmente você ficou tentado a ficar lendo as palavras e se perdeu. Às vezes pode ter se perdido da bolinha. Agora você vai prestar muita atenção. Não se preocupe em ler as palavras. Preocupe-se apenas em aumentar o movimento que você está fazendo. Vamos acrescentar um pouco mais de velocidade e, além disso, eu quero que você encontre a palavra velocidade. Excelente, você está indo muito bem. Vamos aumentar um pouco essa velocidade e novamente procurar uma palavra. A hora que você passar por ela, preste atenção. A palavra é motivação. Siga a bolinha agora. Estamos indo muito bem. Agora é importante você observar uma coisa. Talvez o seu olho possa estar um pouco cansado, não é isso? É a mesma coisa que acontece quando nós entramos numa academia. Você vai lá no primeiro dia, né? Fala, eu vou perder peso, eu vou ficar musculoso e espera que esse resultado apareça de repente. Você faz vários exercícios e até mais do que é pedido. Às vezes você faz um exercício e não faz o descanso. E o que acontece? Começa a ficar dolorida a musculatura. Você sai lá com a mão nas costas, sabe, quebrado. No outro dia, até para levantar é difícil. Aí você descobre, poxa, eu já paguei 3 meses de academia, vou ter que enfrentar. A musculatura ocular também se cansa, então você deve observar isso, principalmente quando estiver fazendo exercício sozinho. Nesse vídeo, nós estamos dando alguma pausa, falando alguma coisa entre um exercício e outro, mas quando você estiver sozinho, observe, sempre dê algumas paradas para descanso ocular. E depois, se começar, dê um pouquinho, é só fazer esse movimento. Esfregue as duas mãos assim, e quando tiver um pouquinho quente, você coloca no olho e deixa descansar um pouco. É importante que você não aperte o globo ocular, apenas coloque a mão sobre os olhos e sinta o calorzinho, para dar um descanso para o seu olho.
E após descansado, nós podemos começar mais exercícios. Agora vamos começar um novo exercício, de uma maneira diferente, mais ainda para atingir o objetivo de percepção rápida de palavras, aumentar a velocidade e eliminar a vocalização. A velocidade vai ser maior, o exercício vai ser agora na vertical. O seu trabalho continua sendo apenas seguir as bolinhas. Vamos fazer uma vez para ver como funciona? Ótimo! Perfeito! Você está conseguindo acompanhar direitinho e da maneira correta, mas eu vou fazer um novo desafio para você. Mais velocidade e agora você encontra a palavra termômetro. Vai! Muito bem! Se você chegou a esse ponto do treinamento, é porque realmente você está motivado. Já tomou a decisão de se tornar um leitor dinâmico. E a partir de agora, todas as suas leituras já vão fluir melhor. Então faça mais esse exercício. E dessa vez, a palavra escolhida é elevador. É importante nós entendermos também o conceito de campo visual. Nós precisamos ampliar a nossa capacidade de enxergar as palavras nos textos. Como funciona isso? Se você observar quando está dirigindo, onde você olha? Você está olhando para o retrovisor, para o espelho da direita, para o espelho da esquerda. Para onde você olha quando está dirigindo? Na verdade, a gente não pode ficar mudando de um espelho para o outro. Você olha na frente, mas se existe algum movimento, você é imediatamente atraído para ali. Isso acontece por causa da nossa visão periférica, ou seja, nós temos uma visão central que nos mostra nitidamente palavras com cores, imagens, objetos, e temos uma visão periférica que trabalha de forma mais rápida, mas nos mostra com menor nitidez. O que nós vamos fazer nos exercícios a seguir é aumentar o nosso campo visual e melhorar a percepção periférica. Neste exercício, o seu trabalho é observar as palavras que vão aparecer num flash. Você vai ter pouquíssimos segundos para descobrir quais são elas. E depois eu vou apresentar 3 alternativas e você só me diz qual é a que contém as 2 palavras iniciais. Alternativa C. Acertou? Mais um agora. Alternativa B. Acertou novamente? Ótimo. Alternativa A. Pegou? Meus parabéns! Muito bem. É isso aí, esse é o exercício de percepção. Mas vai ficar um pouco mais difícil agora, hein? Com 3 palavras. Vai! Alternativa A. Vai de novo. Alternativa C. Perfeito. Ficou mais difícil? Sentiu um pouquinho de dificuldade? Errou a alternativa? Se concentre um pouco mais. Procure ampliar o seu campo de visão. Vai! Alternativa B. Acertou? Ótimo, meus parabéns. O seu campo visual já está aumentando. Agora vamos para o mais difícil. Esse exercício exige muita concentração mesmo. Bastante concentração, porque são 4 palavras. Vamos tentar. Vai! Acertou? Alternativa A. Meus parabéns. Mais um exercício? Vamos lá, com 4 palavras novamente, melhorando essa percepção. Vai! Alternativa C. Ótimo, perfeito. Já estamos evoluindo bastante.
Até agora nós trabalhamos com bastante palavras, aumentamos a percepção, a velocidade, mas agora vamos à parte mais importante. Vamos trabalhar com alguns exercícios com textos, para que você possa utilizar isso na prática e já aplicar tudo aquilo que nós aprendemos até agora. No primeiro exercício, nós vamos ter texto dividido em 2 colunas. Então o seu trabalho é seguir a bolinha até o final desse texto, captando as ideias e tendo uma compreensão. Vamos lá? Perfeito. Você fez o exercício agora em 2 colunas, já está melhorando a sua percepção. Pode ter encontrado alguma dificuldade, mas isso é normal. Você está apenas alguns momentos fazendo esse exercício. Vamos fazer mais um, só que agora com 3 colunas. Excelente, novamente. Você passou por mais uma fase, conseguiu ler com 3 pontos de fixação. Ótimo. Mas e um texto? E um texto normal, como aquele que você encontra no seu livro, na sua apostila, no material que você quer ler mais rápido? Agora vamos fazer um exercício assim. Observe bem como é feito para depois você poder reproduzir com qualquer livro que você quiser. Vamos lá? 4 pontos de fixação nesse exercício. Siga a bolinha, concentre-se e se prepare para um grande resultado. Vai! Após ter feito esse exercício, você observa como sua percepção já está aumentando, como sua capacidade de ler texto sem retrocesso, sem vocalizar, até sem subvocalizar já está acontecendo. A partir de agora, eu vou passar um programa. Pegue um texto de um livro que você considere um livro fácil, não precisa fazer nada técnico ainda. Um livro fácil e faça a leitura com 5 pontos de fixação por linha. Na segunda semana, faça os exercícios de salto de olho, tanto na horizontal como na vertical novamente, durante o seu período, 15 ou 30 minutos, e logo após isso, faça uma leitura de um livro da sua preferência, só que com 4 pontos de fixação por linha. Finalmente, na terceira semana, você vai pegar aquele seu livro e vai fazer a leitura dos textos com 3 pontos de fixação. Apenas leitura durante todo o período, sempre se lembrando de fazer uma pausa a cada 5 minutos. Como você pôde perceber, não existem milagres. Os resultados vêm junto com o treino e a dedicação de cada um. Espero que você tenha aproveitado bastante as dicas e que coloque em prática essas lições sem demora.